Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores, o primeiro de 2015, e espero que seja um ano bom para todos nós. E para esclarecer as nossas dúvidas sobre FGTS, Direito Previdenciário, a gente convidou a doutora Maria Cristina de Camargo Urso. Tivemos algumas decisões relacionadas ao cálculo do FGTS e algumas dúvidas surgiram, por isso que a gente trouxe a doutora para falar sobre o assunto. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Doutora, fala um pouquinho para a gente dessa decisão do Supremo. Qual o impacto? Existe, já é algo definido? Vai haver uma nova fórmula de cálculo para a gente chegar a uma conclusão? As pessoas têm direito ao FGTS? Vamos direto ao ponto. Tá. Às vezes alguma revisão, algum residual, algum valor a mais. A gente vai pontuando aos poucos. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa decisão do Supremo. Tá. Então, essa decisão do Supremo, ele diz o seguinte: nós temos a remuneração do Fundo de Garantia através da taxa referencial, que é a TR, que é a mesma taxa que remunera a poupança. O que aconteceu? Ela, desde 1991, é que ela vem remunerando, né, essa questão. Só que nós temos, nos anos de 92, 94 a 98, se não me falha a memória, ela foi positiva, né? Nos demais anos, ou seja, se o doutor pegar de 1999 até hoje, nós temos meses que ela é zerada. Certo. Então, a remuneração sobre esse patrimônio do trabalhador, que é o fundo de garantia, nós não podemos permitir que seja zerado. Então, o que o Supremo entendeu? Na realidade, começou com os precatórios, que são dívidas públicas, certo, né? E ele declarou que a taxa referencial, a TR, não servia para remunerar os precatórios. Em face disso, né, muitos advogados acenaram a possibilidade de também a TR não ser usada para o fundo de garantia. Então, começamos a ter essas ações, né? Inicialmente, nós tivemos muitas improcedências, porém, posteriormente, nós já tivemos acenando os juízes de primeiro grau, os tribunais, acenando que nós podemos entender realmente que a TR não serve para remunerar essa conta do fundo de garantia. Agora, como está a questão? Os processos, eles são realmente, nós ingressamos com os processos, os trabalhadores, na Justiça Federal normalmente, sim, e eles estão sobrestados, estão aguardando uma definição, né, final do Supremo em relação ao fundo de garantia. Entendi. Tá? Só para eu ver se eu entendi de forma correta, doutora. Assim, nós sabemos que eu tenho um determinado valorzinho ali, eu fiz uma poupancinha, eu tenho 10 mil reais. Aquele valor, ele tem um poder de compra atualmente. Se ele está na poupança, ele tem um rendimento e basicamente acompanha a inflação. Porque esses 10 mil reais, hoje eu compro um carro, amanhã eu já não compro o mesmo carro. Então ele perde o poder de compra. Uhum. O FGTS, o empregado, ele não tem o direito de falar assim, olha, eu não quero pôr nesse banco, eu quero pôr no outro. Não, fica obrigatoriamente no banco que o governo determinar. Isso, é compulsório. E essa decisão, claro que seria totalmente injusto, e é injusto a gente deixar que aquele valor seja depreciado para posteriormente essas pessoas levantarem numa condição, num poder de compra muito inferior. Uhum. Pelo que entendi é isso, doutora. A gente quer preservar que o valor do empregado, o valor depositado no FGTS, tenha um poder de compra futuro. Isso. É isso? É isso mesmo. Quer dizer, poder de compra porque ele tem uma finalidade social. Sim. Tanto que o doutor veja que ele é muito utilizado para compra da casa própria, né? Então, veja bem, um trabalhador utilizou seu fundo de garantia para compra da casa própria, remunerado pela TR e não remunerado pelo INPC ou pelo IPCAE, quer dizer, ele já está perdendo. Né? Então, se essas ações prosperarem, o que vai acontecer? Nós vamos ter diferenças para que sejam reconhecidas, para bater na conta aí da habitação, né, do empréstimo da casa própria, numa multa rescisória, quer dizer, ele vai refletir em tudo que você mexeu em termos de fundo de garantia. Agora,
ele não está repondo, a taxa referencial, ela não repõe a questão inflacionária. Quer dizer, o patrimônio do trabalhador, ele está sendo realmente depreciado. Então, nós não podemos nos conformar com isso, não devemos nos conformar com isso, porque ele foi criado em 1966, quando nós tínhamos, o doutor nem era nascido na época, quando nós tínhamos a estabilidade. Então, o trabalhador que permanecesse 10 anos numa empresa, ele era estável. Sim. Posteriormente foi criado o Fundo de Garantia para substituir essa questão, mas para também dar uma garantia e formar um patrimônio ao trabalhador. Exato. Porém, esse patrimônio ele está sendo realmente depreciado. E nada mais justo, não é, doutora? Porque se no cálculo para os precatórios, que influencia o governo e tudo mais, então não vamos mais usar esse índice, vamos usar outro. Agora, e para o trabalhador, né? Pois é, por isso que o Supremo ele foi feliz, né? Os superiores tribunais eles estão sendo felizes em nos colocar isso. Agora, até quando isso realmente vai ser, nós vamos ter isso prosperando? Porque há quem diga que a Caixa Econômica vai fechar. Se isso acontecer, lógico que não vai fechar, nós sabemos que não é isso, né? Esse tipo de terrorismo, né, doutora? Isso. A gente já está cansado, é que nem a história do INSS. Olha, o INSS é um impacto muito grande, a Previdência vai falir, não sei o que lá e tal. Tá bom, mas ninguém fala do valor da Previdência que é retirado para construir uma ponte, para fazer sei lá o que, né? Ou para onde vão esses valores. Então ninguém fala. Então terrorismo acho que não funciona não vai mais, levar. né? E da mesma forma, quantos trabalhadores que contribuem, né, tem sua conta individualizada, seu fundo de garantia, e aonde reside não tem saneamento básico. Sim. E uma das questões do fundo de garantia é para isso. Olha também. que interessante. Não é interessante? É direito, as pessoas têm que entender, acho que o governo tem que entender que isso é um direito do trabalhador. Isso ele pegou aquele dinheirinho dele e colocou, ele não viu o dinheiro sair do bolso dele e entrar ali, mas o dinheiro saiu do bolso dele e entrou naquela poupança. Agora o governo vem dizer e diz, olha, na verdade, se eu te devolver o seu dinheiro que você me emprestou, eu vou falir? É uma situação... É uma situação que a gente sempre que acaba pagando a conta, né, não doutora? Sempre. Tira daqui, tira dali e acaba saindo do nosso bolso. E de quem está trabalhando e de quem está contribuindo. Entendi. Doutora, isso eu sei que é tudo muito recente ainda. Sim. Algumas questões serão definidas e só o tempo, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 5 anos. Sim. A gente sabe que a justiça é morosa. Mas já dá para ter uma avaliação do período que as pessoas, que pode retroagir esse cálculo, do quanto vai atingir os trabalhadores, tem essa possibilidade? Então, no nosso escritório, na nossa banca, nós falamos de 99 para frente, porque é exatamente onde nós encontramos vamos dizer assim, essa questão de reposição. Nós temos a TR zerada. Agora, uma questão que está nos preocupando, doutor, é o seguinte, que recentemente também foi lançado pelo STF. Tudo que diz respeito ao fundo de garantia, ele tem uma prescrição trintenária, ou seja, de 30 anos. Certo. Agora, nós soubemos, através do julgamento, sabe aquele julgamento que você pega, você não quer ler, não quer ouvir, não quer falar, que seria de 5 anos. Então, veja, tudo aquilo que estiver atrelado ao fundo de garantia eram 30 anos. Por exemplo, a falta de um depósito, você pode reclamar, né, da ausência de um depósito com o empregador até 30 anos. Agora, nós temos um julgamento que fala em 5 anos. Então, neste caso, doutor, de 1999, nós passaríamos, na data de hoje, de 2010 para frente. Não é? Entendi. E o cálculo ele é exatamente feito entre a diferença da TR e desses 2 outros índices. Entendi, né? Entendi. Então, vai variar muito, vai depender muito. Por isso que não existe uma conta exata. Olha, você pode receber de 1.000 a 10.000. Não, depende de cada história. Ainda é muito recente, né? Então, acho que só com o tempo para sedimentar a decisão do próprio Supremo, para ele, lógico, dúvidas surgirão. E aí esses critérios serão estabelecidos. E doutora, o nosso programa é ao vivo e tem uma pergunta que é da Jaci, do bairro Prosperidade, São Caetano. Ela quer saber o seguinte:
Fui bancária entre os anos de 1979 e 2012. Isso. Pergunto, tenho direito à referida revisão de cálculos do FGTS? Tem sim, porque exatamente de 99 até 2012. Ela fala aqui que ela é de 1979. Então, mas ela, veja, de 79 até 2012. Então, ela tem, mas o grande problema começou em 99. É lógico que o cálculo, todo o remanescente, se ela não levantou o fundo de garantia, tudo isso vai ser calculado. Ah, entendi. Né? Porque a diferença da taxa referencial com os índices, ou INPC ou IPCA. Então, ela tem direito, sim. Desculpa, é o Juraci. Juraci. Isso, Juraci. Juraci. Então, é possível que o Juraci tenha com essa decisão. Mas, doutora, você acha que ele já deve buscar os direitos, já deve se inteirar, procurar um advogado para trabalhar essa questão ou ainda é muito prematuro? Não, veja, o primeiro passo que as pessoas têm que dar é exatamente procurar um profissional da área, levar a um contador específico, porque ele vai calcular exatamente a diferença. Existem cálculos específicos para isso. Porque você, quando ingressa com uma ação, né, doutor, você precisa conhecer o valor da causa. Sim, verdade. Né? E esse valor vai exatamente variar de acordo com a história de cada trabalhador. Se ele contribuiu por 30, por 25, se aposentou, se não aposentou, se levantou para comprar casa própria, se o empregador deixou de contribuir, de depositar. Entendi, né? entendi. Mas pela história dele, de 79, não é isso? 1979. Até então, ele deve ter, inclusive, dependendo do salário, Pode ter um valor valor considerável. considerável. Ele deve procurar, porque é assim, dependendo da decisão do STF, quem ingressou já está lá na frente. Agora, verdade. podemos ter uma decepção? Podemos. Isso eu não posso garantir. É tudo muito subjetivo ainda, né, Não, doutora? e ainda depende exatamente do que o próprio Supremo vai decidir, né, doutor? Doutora, desculpa pela indiscrição, mas na prática, acho que a senhora, o escritório talvez já tenha utilizado Valores. alguma referência para fazer o cálculo. Deu uma diferença boa ou é tudo muito assim, olha, tudo bem, você vai corrigir aí seu FGTS 1% durante... Foi... Não, nós temos cálculos, o menor cálculo, só por curiosidade, foi de R$100. Menor cálculo. E o maior cálculo foi de 115 mil. Então, por quê? Porque esse trabalhador que vai receber provavelmente 115 mil, ele nunca levantou o fundo de garantia, o salário dele era um salário considerável, né? E, então, nós temos, os valores, eles dependem da história de cada trabalhador. Entendi. E ainda não existe um índice definido, né, doutora? Porque a gente está falando da TR, aí o Supremo decide que a TR não é o suficiente para remunerar. Se fala muito do IPCA, né? IPCAI, né? E nós falamos também no NPC, né? Qualquer um dos dois vai ser melhor que a TR. Muito melhor que a TR. Entendi. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo e podem mandar perguntas que a doutora está aqui para responder. Bom, programa Dias Melhores, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre cálculos do FGTS. Tem muita gente aí que tem direito e tem valores ali que talvez seja interessante assistir o nosso programa, que é possível que tenha algum benefício lá na frente. Bom, doutora, a gente está falando do FGTS, das formas de cálculos e tudo mais, mas a gente não falou sobre os documentos necessários para análise. Um trabalhador procura um escritório de advocacia. O que ele deve levar ao escritório para chegar a uma conclusão, a valores e tudo mais? Bom, para o cálculo, o que é necessário é o extrato analítico do fundo de garantia. Onde você obtém o extrato analítico?
na Caixa Econômica, através da internet, do número do seu cartão cidadão, ou mesmo através do número da central de atendimento, né, que ela tem do 0800. Certo. Então é requerido extrato analítico, pode requerer, pode dizer que é para uma ação contra sobre o fundo de garantia, que você recebe sem problema. Com esse extrato analítico, ele entrega para um profissional da área, né? E vai ser feito então um cálculo. Normalmente nós remetemos para um contador, né? Tá. Ele faz o cálculo. Então ele vai ver que tem TR, ele vai verificar a TR, vai fazer, normalmente nós fazemos com os dois índices, INPC e IPCAE. Então nós vamos verificar qual é a diferença, né? entre a TR e esses dois índices. E aí aplicado, e nós ficamos conhecendo o valor que a pessoa tem para receber. Entendi. Isso só para o cálculo. Se a pessoa se interessar, o interessado tiver realmente objetivo de ingressar com a ação, aí são os demais documentos. E aí normalmente o escritório ele entra postulando, já menciona para o juiz, existem esses dois índices, isso, veja qual que o senhor entende, é assim? É sim, nós sempre pedimos aquele que é mais favorável ao trabalhador. Entendi. E né? Atualmente na prática, doutora, os juízes vêm decidindo favorável em primeira instância? Vem porque isso não acontecia anteriormente, mas agora sim, porque nós tivemos vários entendimentos favoráveis, inclusive do próprio procurador da Presidência da República, ele diz, não, realmente não serve. Isso foi em 2013, então são pessoas conscientes, né, de que realmente a TR vai afundar vamos dizer, não vai remunerar adequadamente, devidamente o fundo de garantia, na realidade é isso. Isso é verdade. Doutora, tem mais uma pergunta, do José Amaro, de Mauá. Ele pergunta o seguinte, eu entrei na justiça pedindo a revisão do FGTS, o juiz dando causa ganha, quanto tempo demora para receber? Então, como é o nome dele mesmo? José Amaro. José Amaro. Nós não temos esse prazo, porque como dissemos inicialmente, isso tudo está sobrestado, quer dizer, todos os processos estão aguardando a definição, né? A definição, o julgamento final do Supremo, que ainda nós não tem data. Então nós podemos esperar 2 anos, 1 ano, 6 meses, isso vai, porque quando julgar definitivamente vai aplicar para todos. Entendi. Uma análise no cenário, doutora, só por curiosidade. Há comentários de que pode ser julgado em 6 meses ou o presidente do Supremo já jogou lá para frente? Ainda nada. Não, nós não temos nenhuma marca de julgamento. Entendi. Nenhuma marca. E os aposentados, doutora? Pois não. Eles também têm direito a esse tipo de revisão? Lógico. Como é que funciona? O que eles podem fazer também? Então, o aposentado depende da época em que ele continuou trabalhando, a época que ele se aposentou, quer dizer, o saldo que ele tinha, não é porque ele se aposentou que ele não vai ter direito. Da mesma forma, não é que alguém tenha levantado o seu fundo de garantia e não vai ter direito, porque a remuneração foi pela TR. Nós temos que perseguir, não é, que a remuneração seja por um desses 2 índices que nós já assinalamos. Então tem direito sim, tem que ir atrás, tem que pegar sua conta, seu extrato analítico, tem que levar para um profissional e requerer uma análise. Tem que ser uma análise, no meu ponto de vista, o Supremo, claro que ele também faz uma análise social das situações, política. Mas a gente está falando de direito, né, doutora? As pessoas recolheram. Então, nada mais justo do que retribuir. Não é retribuir, retira essa palavra, não é retribuir coisa nenhuma. É entregar o que é de direito. Então, se o índice não é esse, por que não fazer da forma mais correta? Vamos aguardar que o Supremo tome uma postura técnica, né, doutora? E julgue o que melhor atende à sociedade e não ao governo, à sociedade em si. Isso mesmo, doutora. E doutora, também tem uma pergunta aqui que a produção formulou, no sentido de eventual prejuízo. Como é tudo muito nebuloso, existe a possibilidade de um trabalhador entrar com uma ação e de repente o Supremo não, a questão está sobrestada, em primeira instância tenha uma avaliação judicial e aí
filosofia, tá? E aí o juiz entenda que, na verdade, não, você não é esse valor, é menos. Existe alguma possibilidade de um prejuízo ao trabalhador? Não, existe sim, porque esses cálculos, não que exista o prejuízo, Tá. né? O que vai existir é o seguinte, existem a possibilidade da justiça encaminhar para o contador oficial da justiça. E aí vai fazer uma análise geral de tudo. Por isso que a gente procura fazer o mais próximo possível, Sim. né? Pode ter diferenças mais pequenas, né? Agora, prejuízo, mais do que nós estamos tendo, é impossível. Mas o perito judicial, por exemplo, vai fazer uma análise e chega à conclusão que os cálculos feitos pelo governo estão errados. Existe também essa, ou se não um valor lançado que na verdade não existiu. Certo. Existe essa possibilidade também? Existe, ele vai analisar e vai fazer dentro dos critérios do Manual da Justiça, dentro dos critérios legais. Entendi. E doutora, as pessoas estão entrando individualmente com ações. Sim. Já se cogitou de propor ações coletivas para que esse direito seja sedimentado e se estenda à totalidade ou à grande maioria? Existe essa previsão? Ainda é tudo... Doutor Daniel, olha, eu desconheço. Os escritórios, normalmente, as bancas de advocacia, realmente são feitas, os processos são individuais, né? Entendi. Só se os sindicatos estiverem propondo, né? Quiserem propor. Pode ser que estejam propondo. Entendi. Me parece Doutora, que o início foi sim. Entendi. Doutora, tem mais uma pergunta que é da Marisa, do bairro Santa Paula. Ela quer saber o seguinte: sou pensionista há 1 ano e 3 meses. Meu esposo trabalhou nesse período com carteira assinada. Quero saber se posso recorrer. Eu extraviei minha carteira de trabalho, que também era assinada nesse período. O que devo fazer? O fato dela ser pensionista, nada impede. Agora, ela quer recorrer para a conta do marido ou dela? Eu não entendi bem. Aqui não ficou muito claro, mas... Me parece que é do marido, né? Como ela entra no assunto falando do marido, meu esposo trabalhou nesse período com carteira assinada. Quero saber se posso recorrer. Parece do marido, mas se não for, complementa pra gente que a gente repassa. Tem aqui. direito, sim. Ela, como pensionista, ela vai postular, né, em nome do espólio, né, do marido. É um patrimônio. E como que ela faz, doutora? Então, é o mesmo sistema, né? Nós precisaríamos, é o mesmo sistema, obter o extrato analítico do fundo de garantia, fazer a análise e ela vai postular em nome dela enquanto pensionista. Nós temos casos assim no escritório. Tem? Temos. Em média, doutora, é que assim, as pessoas querem saber, tudo bem, o direito em si é muito interessante, mas as pessoas também querem saber o tempo da demanda. Eu sei que é muito difícil, nós advogados sempre recebemos esse tipo de pergunta. Mas existe talvez algo que olha, pode demorar 1 mês, 1 ano, 5 anos, 20 anos. Existe mais ou menos um parâmetro? Nós não temos noção, né? Veja, a primeira instância, ela é rápida, ela tem sido rápida, só que já se coloca em sobreestado. Então ele para, o processo para. Ele já entra e para. Se nós tivermos uma procedência, ótimo, quem vai recorrer é a Caixa Econômica. Se nós tivermos uma improcedência, nós é que vamos recorrer, mas vai parar, ele fica sobreestado. Então vai depender do Supremo. E aí, julgando essa ação no Supremo, aí ele começa o encaminhamento, inclusive em primeira instância, de uma forma normal. Isso, devolve para a primeira instância para começar o processo de execução. Entendi. Uma pergunta aqui, doutora, do Mauro, do bairro Boa Vista. Essas mudanças trabalhistas anunciadas pelo governo Dilma podem frustrar os planos de quem entrou ou pretende entrar com pedido de revisão? Veja, nós temos o direito adquirido, que é uma das premissas da Constituição. O direito adquirido, ele é assegurado. Entendi. Mas é que assim, está tudo muito prematuro. Aí o Supremo, de repente, quer adequar a decisão dele aos novos rumos do governo. Existe essa possibilidade, doutora? Ou está muito sedimentado? Mas ele é respeitado, né, o direito adquirido. Senão nós não temos segurança jurídica, né, doutor? Senão, não instalar uma canetada, você muda tudo. Aí não é verdade. Possível, né? Muda o rumo do governo, então nós temos que acreditar no direito adquirido. Né? Doutora, tem uma pergunta aqui. A pessoa quer saber o seguinte: como é feito o cálculo dos valores do FGTS? Então, os valores depositados no fundo de garantia, ele tem uma capitalização de juros de 3%
ao ano, Tá. mais a correção, que é a TR. Que ainda a gente Que ainda nós não queremos a TR, nós queremos o outro índice. Entendi. Né? É assim que é feito. Aí vai sendo depositado, vai sendo capitalizado e vai sendo feito toda essa análise, né? E essa somatória. Entendi. Doutora, o nosso programa está chegando ao fim. Pois não. A senhora tem alguns segundinhos, se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. Pois não, eu agradeço muito a oportunidade de nós conversarmos e tenho que estimular, sim, que as pessoas conheçam seus direitos e recorram, porque nós temos uma máxima, né, no direito que não se socorre quem dorme, né, quem fica parado. Então vamos realmente, né, nos socorrer da justiça. E buscar os nossos direitos, né, doutora? Direitos, sem dúvida. Doutora, mais uma vez, obrigado. Ora, bom, o nós programa Dias Melhores fica por aqui. A nossa entrevistada foi a doutora Maria Cristina de Camargo Urso. Falamos um pouquinho sobre FGTS. Na próxima segunda estamos de volta ao programa Dias Melhores. Até mais, um abraço.